Todos os dias somos bombardeados com conselhos. Alguns são mais simples, como uma mãe dizendo ao filho para levar uma blusa ao sair de casa. Outros são mais complexos, como um colega de trabalho recomendando a compra de bitcoins, uma moeda digital. Mas, vasculhando alguns livros, percebi algo curioso. Muitos deles trazem um conselho em comum, independentemente do assunto. Por isso, resolvi trazer esse vídeo com um conselho que acredito que pode mudar bastante a sua vida. Mas é claro, antes de citar o tão almejado conselho, eu resolvi trazer uma reflexão e, mais específico, uma oração que existe dentro do livro Os Segredos da Mente Milionária. Se você se mantiver fazendo o que sempre fez, continuará conseguindo o que sempre conseguiu. Em relação a essa oração, dentro do livro ele ainda faz outra analogia, em relação aos nossos problemas e nós mesmos. Ele coloca a gente numa escala de 0 a 10, onde, por exemplo, vamos supor que você seja um nível 2 e você quer enfrentar um problema de nível 5. Então, quando você se dá conta, você olha aquele problema gigante e pensa que não é possível você conseguir combater. Acontece que, após você se aprimorar, você entra no nível 6. E, portanto, o problema de nível 5 nem é um problema tão grande quanto era antigamente. E aí entra uma pergunta. Como evoluir? Como sair do nível 2 ao nível 6? Na minha opinião, e na opinião de diversos livros que eu já li, acredito que o estudo seja a melhor escapatória para você conseguir subir os seus níveis de vida. Outro fator bastante relevante foi a estatística levantada no livro Power Skill, em que a cada 50 líderes, 47 espera que os seus colaboradores desenvolvam novas habilidades. Era uma vez um fazendeiro chinês. Um dia, um de seus cavalos fugiu. Seus vizinhos vieram até ele, comentando como aquele acontecimento era um infortúnio. O fazendeiro respondeu: "Pode ser." No dia seguinte, o cavalo que fugiu voltou, trazendo com ele 7 cavalos selvagens. Os vizinhos apareceram novamente, dizendo que aquele acontecimento era uma grande sorte. Então, o fazendeiro chinês respondeu: "Pode ser." Depois disso, o filho do fazendeiro tentou domar um dos cavalos selvagens e caiu, quebrando uma perna. Os vizinhos vieram lamentar o ocorrido, dizendo que aquilo era muito ruim. O fazendeiro então respondeu: "Pode ser." No dia seguinte, oficiais do exército que estavam recrutando soldados apareceram, mas não levaram o filho do fazendeiro por conta da sua perna quebrada. Os vizinhos então vieram à casa do fazendeiro para comemorar aquele acontecimento e disseram que aquilo era espetacular. O fazendeiro chinês, com um tom muito sábio, respondeu: "Pode ser." Essa história que acabamos de ouvir possui diversas interpretações na internet. E em nosso vídeo resolvi trazer uma reflexão referente às afirmações antecipadas. Isso é um dos fatores que atrapalha uma pessoa de tomar uma postura de um eterno aprendiz. Ao adotar uma resposta definitiva, você está sujeito a ignorar outras possibilidades. Imagine que você é um pintor e um cliente sugere uma técnica diferente para realizar o trabalho. Ao invés de considerar a sugestão, você corta a conversa, dizendo que não é possível fazer isso. Ao fazer esse ato, você não só apenas perde a oportunidade de aprender uma nova técnica, mas também adota uma postura negativa. Sobre isso, o livro Influenciando o Comportamento Humano diz que esse é um dos atos que pode tornar você mais inflexível. Isso porque você desperta um orgulho em si mesmo para defender a sua posição inicial. E levando agora em consideração que a gente está falando sobre o aprendizado, isso é algo que pode realmente prejudicar todo o seu resultado e toda a sua caminhada rumo a uma vida intelectual mais interessante. E para resumirmos tudo que falamos nesse tópico, tem uma excelente frase do nosso filósofo do período clássico, Sócrates: "Só sei que nada sei." Essa ideia sintetiza perfeitamente o espírito de um aprendizado constante e nos prepara para continuar o nosso caminho. Agora que algumas ideias já foram plantadas, precisamos entender sobre qual tipo de aprendizagem estamos falando. Se estamos apenas nos limitando ao sistema convencional de ensino. E logo de cara devo dizer que não.
Embora o ensino tradicional tenha sim o seu valor, existem outras formas de aprendizagem que pode potencializar os seus aprendizados. Um exemplo disso é a pirâmide de aprendizagem atribuída ao psiquiatra americano William Glasser. Através delas notamos um novo horizonte, onde discutir, executar e ensinar se mostram fortes aliadas para a nossa trajetória de aprendizado. Aliás, aproveito a deixa para incentivar você que está querendo criar um canal. Foi ao produzir vídeos que percebi o quanto comecei a absorver mais conteúdo. Extrair, sintetizar e comunicar não só ajudam na retenção, mas também tornam o aprendizado ainda mais profundo. Falo isso por experiência própria. Em relação ao aprendizado com a prática, temos uma taxa de incríveis 80%. Ainda assim, algum receio em falhar em algum ponto da execução pode existir. E para encorajá-lo, devo lembrar de um conceito que pode ser o seu grande aliado: a antifragilidade. Conceito presente dentro do livro Antifrágil. Essa capacidade se baseia em evoluir diante ao caos. Até mesmo seus erros podem se tornar valiosos aprendizados, ajudando assim, é claro, no seu crescimento. Agora que já te apresentei esse novo estilo de vida, o que chamamos de eterno aprendiz, consigo te dizer que um outro excelente aliado é a disciplina. E sobre isso eu tenho um vídeo onde eu falo e especifico quais são os pontos que você pode melhorar para ter uma disciplina mais consistente, um hábito mais consistente. Também devo lembrar vocês que todos os livros que eu citei aqui dentro estão na descrição com o link de compra. Afinal, você, além de se ajudar com a sua evolução, consegue ajudar também esse canal a melhorar cada vez mais. Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, inscrever e ativar, é claro, o sininho. Caso você tenha achado alguma parte válida desse vídeo, não se esqueça de encaminhar também para os seus amigos. Fiquem todos com Deus, até mais.